É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo, Alencar Ferrugini, ele é advogado. Fala pra gente, o que esse texto traz de novidade, né? Foram várias propostas apresentadas, na verdade, durante o ano passado, que agora se transformaram aí nesse texto que traz algumas mudanças, não é isso? Isso. Na verdade, esse texto foram 21 projetos apresentados, né? Que aí, na verdade, se configura aí no projeto de lei 827, que hoje foi apresentado, na verdade, semana passada, no dia 18, foi apresentada uma subemenda, né? Substitutiva, né? Com o objetivo de dar prosseguimento ao processo legislativo, com algumas alterações aí do projeto originário. Quais os principais pontos que esse texto traz? Vamos falar do ponto principal, que é a questão da locação, né? Na verdade, né, as pessoas estavam muito preocupadas na concepção de que qualquer espécie de locação não poderia ser objeto de ação de despejo, previsto na Lei 8.245. Na verdade, essa alteração, na verdade, nessa nova legislação, que é a concepção que eles têm, ela somente permite com que haja despejo acima de valores de R$ 600 em caso de residência, né, em locações residenciais, e não residenciais, até R$ 1.200. Abaixo desse valor, na verdade, abaixo de 1.200, de R$ 600, deve, na verdade, o locatário comprovar que não consegue arcar com a locação, né, sem a manutenção do dia a dia de sua casa, então, ou se não da sua empresa. Como é que a pessoa pode fazer isso na prática, né? Como é que isso pode acontecer? Não existe ainda uma questão prática ainda, né, até porque a lei não saiu. Mas eu entendo que na hora de uma demanda, se houver uma demanda judicial, né, acredito que o juiz vá determinar com que haja comprovação do cumprimento dessa norma, né, se efetivamente a pessoa está dentro das suas condições para evitar com que haja despejo. Ou, né, em caráter extrajudicial, se, né, as partes estiverem devidamente assistidas por advogados, basta o locador comprovar o seu impedimento de pagamento das locações sem a manutenção da sua residência. Quando os valores ultrapassam esses, né, 600 e 1.200, quais as regras que podem passar a valer? Na verdade, até o artigo 5º dessa subemenda, ele direciona no sentido das partes sentarem, conversarem entre si, e caso, né, devidamente não se chegue a um acordo entre as partes, né, dependendo do tipo de locação, se for de caráter temporário ou não temporário, pode o locatário, né, desfazer do contrato, né, denunciar o contrato e sair sem necessidade de pagamento de multa. E no caso de contrato por tempo determinado, além de não pagamento de multa convencional, também não é necessário com que ele dê um aviso prévio ao locador. Lembrando, 2 detalhes. Em ambos os casos, tem que comprovar, contrato determinado ou indeterminado, tem que haver a comprovação, no caso do empresário, de que o seu comércio ele foi devidamente atingido por alguma suspensão de trabalho proveniente da pandemia. No caso também, para quem tem ali, né, esse local que aluga e que vem de onde a sua única renda, também isso não fica valendo. Nesse né? caso, o artigo 5º, salvo engano, acho que o parágrafo 2º desse artigo 5º da subemenda, ele fala o seguinte, que não se aplica, né, essa condição, essa questão, né, de denunciar o contrato sair, caso o locador tenha o imóvel como sua única subsistência, excluindo a sua moradia. Ou seja, um exemplo rápido, uma pessoa que mora num apartamento, mas aluga um galpão e tem esse galpão como a sua única fonte única fonte de renda. Nesse caso, não se aplica esse artigo 5º e fica impossibilitada a parte locatária de denunciar o contrato. E são as possíveis mudanças. Como é hoje? Hoje, na verdade, o que existe, né, existe a discussão no sentido das partes sentar e conversar para tratar as questões contratuais. O artigo 19 da Lei 8.245, ele prevê que em alguns contratos pode as partes livremente sentar na verdade, né, sentar e conversar, mas até judicializar. Mas hoje o que a gente mais verifica é a possibilidade, que é a possibilidade do locador e locatário sentar e fazer um acordo, chegar a um bom senso. Até porque hoje o mar não está para peixe, a economia está abalada, as empresas estão fechando. E o locador hoje, que não conseguir modular um contrato, não sentar com o locatário e modular o contrato, está fadado a ficar sem locatário por um longo tempo. E, dependendo da situação, conseguir fazer um novo contrato pelo valor que ele poderia ter feito lá com o locatário anterior, perdendo meses de renda. Para a gente concluir,
São mais de 20, né, propostas aí que foram reunidas por um prazo que vai até o fim do ano e a gente já está na metade do ano, né? Então esse projeto teria que ser aprovado com mais rapidez, né? Certo, foi para o Senado agora, né, vai verificar se é aprovação do Senado, depois sanção do presidente. A grande questão é que a gente vive um processo legislativo que tem que passar por ele sob pena da gente ter a nulidade do mesmo processo. Então, a gente tem que aguardar, infelizmente, e fazer com que os congressistas andem a passos largos. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui à no vontade. Espírito Santo.